No episódio anterior, o Prota se juntou ao clã Dragão Vermelho para continuar seus planos e deu a ideia de sequestrarem o filho dos Deus do Sabre. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Prota reúne seus soldados, falando que eles têm uma missão. Pensativo fala que ele não pode falar o objetivo para eles, senão pode acabar vazando. Diz para sua tropa que eles vão em uma missão de emboscada do 16º andar, mas fala que tem algo para dizer antes. Ele não passou ainda os desafios do 16º andar. Eles chegam no 12º andar. Os segurantes ficam falando que não pensavam que voltariam para esses andares de novo. Chip fica feliz, falando que parece o Nordeste. O Prota fala que a partir desse andar os ambientes se tornam cada vez pior e os testes serão sobre superá-los. O Prota fala que assim como os outros andares, eles estão cheios de joias escondidas e a joia do fogo é muito boa, e para conquistar algo grandioso vai precisar pegar tudo que tiver pelo caminho. Dando uma risadinha maligna, fala que com a ajuda do Dragão Vermelho vai ser mais fácil. Prota manda os soldados irem pegar as coisas desse andar enquanto ele vai passar pelo desafio. Eles saem correndo nervoso. Prota começa a invocar seus soldados esqueletos. Manda os soldados esqueletos seguirem eles para ver se tem algum espião escondido. Chip aparece perguntando por que o soldado obedece a ele tanto assim. Prota fala que ainda não tem certeza e fala que eles vão ter que buscar a joia do fogo para ele. Chip pergunta o que é essa joia do fogo. Prota fala que é uma coisa gostosa. Chip fica feliz. Prota fala que a joia do fogo vai ser uma coisa gostosa para ele. Definitivamente vai fazer bem para ele. Fala que vai dar metade dela para Chip e a outra metade para seus espíritos familiares, dizendo que seus espíritos familiares chegaram no limite recentemente por causa do bracelete. Então outra forma que pensou de deixar seus familiares mais fortes é dando outras propriedades para eles. Dá um sorrisinho falando que a joia de fogo é muito boa e o lado bom é que ela pode ser minerada o quanto quiser. Chip fala que está ficando com sono e quer virar um baiano. O Prota manda ele descansar um pouco, depois acorda ele para lanchar. Chip começa a entrar na pedra que está no peito do Prota. Ele lembra que perguntou por que o Chip gosta de ficar ali. Chip falou que é confortável e quentinho, é o ambiente perfeito para um baiano. O Prota pensativo fala que pensou que o Chip gostava de ficar ali por causa da Fênix, mas ele gosta de ficar ali por causa da pedra. Se pergunta se deve deixar a pedra ali ou tenta completar ela. Rapidamente ele completa o andar. Laplace aparece mandando ele esperar. Antes dele ir para o próximo andar, fala que o Prota está igualzinho quando conheceu ele no passado, e já que ele está ocupado, vai direto ao ponto. Ele pergunta se Caim está pensando em ir para o templo das 3 Norns. Prota fica olhando, ele fala disso. Laplace manda ele não se preocupar com nada. Os guardiões são feitos para deixar um ambiente melhor para os jogadores. Eles não vão espalhar boatos e nem incomodá-lo. Prota fica pensativo, fala que até mesmo seu irmão teve dificuldade em lidar com os guardiões, especialmente os 12 guardiões dos rankings mais altos. Laplace era a lebre do zodíaco dos 12 guardiões. Ele é bem curioso e gosta de meter o nariz nos caminhos dos outros, e não é alguém confiável. Prota pergunta se ele quer alguma coisa com ele. Laplace fala que veio entregar as palavras dos superiores, falando que mesmo que o Prota não saiba, os guardiões são mensageiros dos deuses e demônios. Prota fica surpreso com isso. Laplace dando um sorriso fala que veio entregar uma mensagem de um demônio que falou para ele ter cuidado dos 3 Norns, ter cuidado com o mais velho. O Prota pergunta o que ele quis dizer com cuidado com os mais velhos dos 3 Norns e quem foi que enviou essa mensagem para ele. Laplace fala que é apenas um mensageiro e mesmo que quisesse não poderia falar por um limite do sistema, e isso é algo que ele deve descobrir sozinho. Prota fica pensativo, falando que a mais velha das 3 deusas é Urd, mas fica pensando por que isso tão de repente. Pergunta por que eles mandaram essa mensagem assim. Laplace fala que não sabe de nada. Como ele poderia saber o que os deuses e os demônios pensam? Prota fica pensativo, falando que demônios ainda são demônios e normalmente eles não são confiáveis. Não me diga, Prota, não fale isso. Fala que ele já está esperando irritar os 3 deuses. Laplace vendo ele ir embora, fala que parece que o Prota não vai escutar mesmo. Manda o Prota tomar cuidado no caminho dele, dizendo que ninguém vai atrapalhar ele até ele chegar no 16º andar. Eles finalmente chegam no 16º andar. O Prota cura eles,
mandando eles tirar tudo que pegaram até aqui. Eles começam a jogar as joias que pegaram em todos os andares, se perguntando se eles viraram mochila para ele. O Prota conseguiu 182 joias de fogo. Barral deu a Caim uma bolsa interdimensional antes de sair do 11º andar. É um artefato mágico com magia espacial imbuída em uma pequena bolsa. Prota olhando para sua bolsinha, fala que é como um inventário. Ele pergunta se todos estão prontos para partir. O soldado pergunta onde está localizada as tropas do clã Espada Azul. Prota para pensar um pouquinho. Eles ficam nervosos quando escutam ele falar que está no templo Skuld. Urd do passado, Verdande do presente, Skuld do futuro. Das lendas de Asgard, elas eram as 3 deusas que viviam embaixo da árvore do mundo, chamada Yggdrasil. Elas giravam as cordas dos destinos, então os templos delas viviam cheios de fiéis, e até alguns deuses e demônios queriam conhecê-las, mas essas deusas evitam eles e ficavam no 16º andar. Os figurantes ficam nervosos perguntando o que ele quis dizer com isso. Não faz sentido, falando que mesmo que as 3 deusas nórdicas não saiam do 16º andar, elas ainda são seres divinos. Se irritarem elas definitivamente irão punir eles. O Prota manda eles não se preocuparem com isso. Elas podem dizer o destino de alguém e não podem fazer nada fisicamente. O motivo delas também serem chamadas de 3 deuses plataformas era simples. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por elas poderem ver o destino dos outros, elas foram presas para não conseguirem fazer movimentos físicos, para não abusarem dos seus poderes. Prota fala que se eles recusarem a missão, será uma quebra de contrato, então terão que pagar uma multa. Mostrando o papel, fala que vai ser pior que sentar no colo do capeta. Chama eles para irem logo. Eles chegam no templo do futuro. Os fiéis do templo ficam se perguntando o que é isso? Por que o dragão vermelho está vindo aqui de repente? Prota vai entrando no templo. Os servos perguntam por que o clã dragão vermelho está fazendo aqui, na residência de uma deusa, e manda eles esconderem essas armas perigosas primeiro. Prota pergunta se eles não sabem o motivo dele estar aqui. Manda eles pararem de fingir de ser besta, ou as pessoas que estão por trás deles estão nos subestimando. Prota ficar pensativo, falando que mesmo após o que disse, não sentiu nenhuma hostilidade deles, mas já que está aqui em nome do clã dragão vermelho, quanto maior for a briga, melhor. E quanto mais destruir o local, maior será a notícia que o Deus do Sabre e o clã Espada Azul saberão. Ele começa a atacar os servos. Um já tenta dar uma fuga. Prota começa a puxar sua espada, que parece uma chave fixa, e começa a dar vários golpes no local, fazendo uma grande explosão, e já destrói metade dos templos. Os soldados começam a invadir o templo. O Prota vai passando direto. Um servo falando que ele não pode entrar nessa sala. Ele vai abrindo a porta devagar, vai sentindo um cheiro estranho, quando olha para o chão, cheio de garrafa de cerveja. O filho do Deus do Sabre perguntando se ele trouxe as garotas para ele. Prota fica olhando aquela cinta lamentável. O filho do Deus do Sabre fica brabo perguntando cadê as garotas deles. Um servo se aproxima rapidamente falando que pode explicar essa situação. Prota manda não deixar ninguém entrar aqui nesse lugar. O filho do Deus do Sabre pergunta por que ele está se metendo nos problemas dele. Os soldados já pegam ele pelo braço e já apagam ele com uma palmadinha na cabeça. Prota manda trazer ele logo. Pensativo, fala que o amor do Deus do Sabre cegou ele. Rabin enfrentou várias dificuldades por causa da deficiência dele, e a forma mais fácil de escapar foi através do álcool. Pensativo, fala que nem mesmo o templo de Skuld pôde fazer nada, já que ele era o filho do Deus do Sabre, tiveram que aceitar ele fazendo essas atrocidades. Eles devem ter usado os fatos de que as 3 deusas nórdicas, o único papel delas é ver o destino. Fala que os rumores do que aconteceu aqui vão ser espalhados para o resto da torre. Dá um sorriso, falando que a reputação das 3 nórdicas também cairá, assim como o filho do Deus do Sabre foi sequestrado. Eles voltam para o 11º andar. Punch e Dora falam que ele finalmente voltou, hein? Dizendo que se tivesse terminado, teria ido junto com ele. Barral pergunta se esse é o cara. Fala que ele se parece bastante com o Deus do Sabre. Se ele tivesse algumas rugas, dava até mesmo por se passar por ele. Barral pensativo, fala que não esperava que fosse conseguir esse trunfo sem nem mesmo mexer um dedo. Ele tinha as dúvidas dele, mas quem imaginaria esse trunfo aqui para poder substituir o coração de dragão da Rainha Verão? Teve que atrair o Leonte para fora com a pedra, usando os planos meticulosos. Dá um sorriso, pensando que se ele estiver certo, a pedra de Leonte está incompleta, mas se ele conseguir os materiais, provavelmente ele vai sair correndo da toca. Ele ia deixar
Shavazaki juntou os materiais necessários para completar a pedra para atrair Leonte, mas tinha uma falha nisso. Leonte provavelmente iria querer checar os materiais por conta própria, mas agora que o filho do Deus do Sabre está com ele, o Deus do Sabre já vai ser o suficiente para fazer o Leonte trazer a pedra para fora. E como está com o filho dele, o Deus do Sabre não vai ter outra escolha além de obedecer. E se ele estava gastando a própria magia para curar o filho, provavelmente vai fazer qualquer coisa para salvar ele. Os guardiões reunidos, Laplace volta com um sorriso na cara falando bom dia, bom dia. Assim que abre a porta, pergunta que negócios ele tem para resolver aqui. E viu que ele dando uma risada, fala que ouviu uns rumores bem animadores, que aparentemente um demônio ficou interessado nos andares inferiores e um tal de Laplace interviu. E viu que pergunta qual a opinião dele sobre isso. Laplace pensativo fala que esse desgraçado não vai deixar passar isso mesmo, né? O Deus dos Sabres correndinho lembra que um carteiro falou para ele que a dragão vermelha atacou o Templo Skuld e por algum motivo eles sabiam que Rabin estava escondido lá. O Deus do Sabre ficou desesperado, falando que não importa onde ele esteja, precisa salvar ele. Ele abre a porta do seu quarto, pega suas espadas, pouquinhas graças a Deus, mas assim que ia saindo vê uma caixa com um bilhete que está escrito se ele quiser encontrar o filho dele, trazer a pedra. E ele começa a ficar nervoso vendo a caixa. Quando vai abrir, dá um grito e dentro dela tinha um dedo cortado. O Deus da Espada falando que sua cabeça está doendo e não sabe porquê. Depois que ele declarou independência da tribo de um chifre junto com o Deus da Lança, houveram vários desafios, mas eles varreram todos os inimigos e pisou em todos eles e se reergueram. Ele sempre venciam no final das contas e eventualmente estava cercado de várias pessoas com ele e agora serviam de base para o clã Espada Azul, mas diferente de Artia que ele destruiu facilmente, a Dragão Vermelho era como uma parede de ferro que ele não podia derrubar. O clã Dragão Vermelho tinha algo que os outros clãs não tinham: história. O nascimento do clã Dragão Vermelho aconteceu há muito tempo, quando os Ranks se reuniram no andar 77 e se tornaram uma organização bem estruturada e com um poderoso legado, e como resultado eles se tornaram uma organização forte e com grandes poderes escondidos, mais do que é mostrado para o mundo externo. O Deus da Espada nervoso fala que o poder enviado pelo clã Dragão Vermelho para o 11º andar foi só a ponta do iceberg, mas só com isso o clã Espada Azul já pode ser massacrado se eles quiserem, falando que nenhum dos outros clãs consegue ganhar deles em história e tradição, e ele queria acabar com essa guerra quanto antes, mas se isso acontecesse, os rumores sobre a rendição deles se espalharia, fazendo eles cair em desgraça e perderiam a sua reputação. E já que o clã Espada Azul é conhecido por sua autoestima e confiança, isso é algo que ele não pode deixar acontecer, então sua única solução é a espada. Apesar de chamarem ela de espada, é uma arma que pode se transformar em qualquer coisa. Era um item divino que era como o próprio Deus, mas para usá-la é preciso uma grande quantidade de magia. Mesmo estando incompleta, vai levar ela até o Leonte. Uma pedra onipotente é algo que vai ajudar a controlar a espada. Acha que vai ter que deixar o Leonte de lado para despertar a espada. Uma sombra fala que ele tem um problema, dizendo que o Deus do Sabre está tentando atacar o Deus do Punho. Leonte tomando um tapa na cara. O Deus do Sabre fala que não vai repetir de novo, fica sério, mandando ele trazer a pedra agora mesmo. Leonte nervoso fala que já disse que não está com ele. Deus do Sabre muito louco dá outro golpe que passa raspando a cabeça de Leonte. Leonte cagado de medo fala que já disse várias vezes, não tem nada disso com ele. Deus do Sabre se aproximando e fala que não perguntou se está com ele ou não, só mandou ele trazer aqui. E seria bom ele trazer se quiser continuar vivo. Dá outro golpe da espada. Leonte cagado de medo mais uma vez, pensando que agora já era. É muito tarde para desviar. Mas no último segundo, uma lança aparece para defender ele. O Deus da Lança já aparece com sua pose de fodão. O Deus do Sabre manda ele sair da frente. Isso não tem nada a ver com ele. O Deus da Lança puto pergunta o que ele está fazendo, como ele pode apontar a espada para um companheiro de clã, enquanto eles estão em guerra. O Deus da Espada aparece no meio deles, perguntando o que está acontecendo aqui, mandando o Deus do Sabre falar qual é o problema. O Deus do Sabre fala que está pedindo para que o Deus do Punho
trouxesse algo para ele. A pedra! E como ele imaginava, o deus da espada parece saber algo sobre isso. Fala que não liga para o que seja essa pedra. Mas o filho dele foi pego por causa dela. Para salvar ele, precisa dessa pedra. Então vai aceitar qualquer punição depois. Deus da espada pensativo. Fala que o cão dragão vermelho pegou eles em uma armadilha agora. Ele fala que como não entendeu tudo direito, é melhor eles conversarem sobre isso antes. O Deus do Sabre vai falar que cada segundo é importante, mas uma espada passa por ele. O Deus da espada manda ele esperar, ficar sério e manda ele ir para o quarto dele. E assim que resolver tudo, vai chamar ele de novo. O Deus do Sabre destruindo um quarto. Um amor que veio como uma brisa para ele que não acreditava no amor. E a última coisa que ela deixou foi um filho que tinha um corpo doente, que sempre esperava ele em casa. Fica irritado, falando que se ele fosse mais forte, parece uma sombra na porta do seu quarto. Assim que ele vai ver o que é, outra caixa com um bilhete aparece. Ele já fica assustado. Assim que abre, dessa vez tem um olho. Um soldado já aparece, perguntando se ele está bem. Deus do Sabre, tendo uma explosão mágica de raiva, pergunta de que lado ele está. O soldado se ajoelha, falando que desde que foi salvo por ele, sempre será a sua espada. O Deus do Sabre manda ele reunir as crianças, e quando a noite chegar, eles vão começar uma revolução. Barral fala que o Deus do Sabre começou a se mover, e graças ao Caim tudo está correndo bem. O Prota pergunta se ele plantou algum espião do lado deles. Barral pergunta se o Prota quer aprender algumas coisas, falando que não existe nenhum lugar que o clã dragão vermelho não tenha ouvidos e olhos. Eles estão por toda parte, mas de qualquer forma isso é graças ao Caim. E todos na sala de conferência estavam elogiando ele por isso, e estão se preparando para o próximo passo. E quando tudo acabar, inclusive a guerra contra o clã Espada Azul, a reputação dele ficará marcada e fará com que todos aqueles que chamaram ele de traidor se arrependerem. E além disso, Caim vai ter um futuro brilhante, falando que vai ser uma vitória mútua para os dois, e de agora em diante os dois podem seguir um ao outro, ele na frente e o Prota seguindo ele atrás. Então ele é... O Prota fica olhando para a cara dele. O dia que a Artia foi criada era uma memória que seu irmão manteve no seu coração até o dia em que morreu. Mas Barral já enterrou essa memória, pondo a culpa de lado, e já se esqueceu completamente disso. O Prota pensativo, dizendo que ele falou que os dragões vermelhos têm olhos em todos os lugares. Então quer dizer que provavelmente ele foi os olhos e ouvidos do dragão vermelho quando estava em Artia. O Prota vai para o seu quarto, falando que no momento que Rabin chegou aqui, o tabuleiro estava pronto. Se ele quiser jogar em cima de um tabuleiro quebrado, vai ter que jogar fora o que ele quiser abandonar. Então ele vai ter que se preparar para isso. Fala que agora precisa aumentar o seu poder o máximo que puder. Ele manda o seu soldado esqueleto surgir. O Bu aparece falando que sauda o mestre. Prota se pergunta por que o Bu consegue falar de alguma forma. Mesmo com pouca inteligência, ele consegue falar algumas palavras soltas. O que ele quer agora é uma boa inteligência. Prota fala que ele vai dar alguns itens para ele absorver em uma ordem certa. Manda ele ficar ciente. Se ele deixar qualquer fração de poder vazar, ele falha, puxando seus itens para eles começarem agora. Então Bu começa a comer joias uma a uma. Prota pensativo fala que se isso funcionar, Bu vai evoluir para um nível nunca antes alcançado. Teve dois motivos que a arte era bem sucedida. O primeiro foi o encontro de seu irmão com o dragão Calat no 11º andar, e o segundo foi o experimento de Bailuk, que levou à criação de fortalecedores. Prota pensativo fala que não está preocupado com seu despertar de dragão, mas os itens fortalecedores são diferentes. Como o próprio nome diz, fortalecimento era como os remédios que aumentavam o poder mágico de alguém. Seu irmão não sabia os detalhes de como foram criados, então só escreveu os ingredientes básicos e as proporções de seu diário. Mas isso é um item que só pode ser criado se alguém souber as proporções dos ingredientes. Mas o processo era muito trabalhoso, por uns ingredientes serem congelados e ressecados. Mas felizmente os familiares não tinham que se preocupar com isso, já que são formados por magia irregular. Se der os ingredientes para eles, então eles poderão absorver tudo. Prota pensativo fala que seria bom se os espíritos familiares pudessem evoluir por conta própria, mas o limite do bracelete negro não permite fazer isso agora, então vai ter que usar esse método. A alma de Bu começa a passar pelo processo de absorver tudo. O Prota manda ele fazer o que for preciso para resistir e absorver tudo. Ele tem que conseguir, não importa o que, e esse foi o motivo pelo qual escolheu ele.
porque ele tem uma pequena consciência para fazer isso. Boo come mais uma joia de fogo. Uma mensagem aparece dizendo que Boo ultrapassou seus limites e uma evolução irá começar agora mesmo. O Boo começa a se transformar aos poucos. Ele evolui com sucesso para um Elite. Boo cumprimenta seu mestre e acabou. Se você ficou até embaixo, comenta... O quê?